falar um pouco sobre como foi a produção da vacina contra o Covid. Na produção da vacina contra o Covid foi considerada muitas combinações diferentes, né, para a confecção dela. Só que, com a urgência do povo, da população, por uma solução mais rápida, a vacina foi realmente produzida mais rapidamente. E uma vacina normal é para demorar anos na confecção, sabe? Só que a vacina do Covid durou de 12 a 18 meses, sendo considerado um processo muito rápido, se não o mais rápido da história, assim. E o objetivo principal dessa vacina era trazer tranquilidade, né, e imunidade para as pessoas não terem que andar de máscaras, né, poderem trabalhar normalmente e ter uma vida social normal, assim. E a vacina do Covid foi tão rápida que ela foi lançada em 2021, já logo no início, assim, da pandemia. Foi usado muitas tecnologias bem avançadas, assim, para a vacina ter sido produzida mais rapidamente, né? E com isso também foi considerado novos paradigmas, que seriam novos padrões no processo de reprodução, né, da vacina, que seriam adaptações à fase de desenvolvimento, processos regulatórios e fabricação em larga escala. Como todo processo clínico tem fases, né, a vacina também teve fases na produção dela. A fase 1, que correspondia à segurança da vacina, né, com testes clínicos em animais, e a fase 2, ela era sobre, tipo, fazer uma bula pro remédio, que seria dosagem, tempo de aplicação da vacina. E a terceira fase seria testes em humanos, já, né, em voluntários, para garantir a eficácia da vacina. Depois de todo esse processo, é feita a publicação científica da vacina, né, que ela passa por avaliações daí de agências reguladoras que vão garantir, né, se é eficaz, se não é, se é para ser lançada, enfim. Na quarta fase, a vacina é oficialmente lançada e aplicada, como foi no Covid, né, na pandemia, quando as pessoas foram em lugares públicos, assim, grandes para serem vacinadas, né. E, afinal, para concluir, como eu disse no começo, foi um processo muito rápido, tanto que a pandemia começou lá por 2020 e 2021 já era lançada uma vacina oficial e eficaz, e esse processo foi o mais rápido da história. Eu vou falar sobre as vacinas com vetores virais. Bom, os vetores virais, eles são vírus modificados, que são utilizados para transportar o material genético até as células. No caso das vacinas, eles são adaptados e estimulam resposta imune ao corpo contra uma doença ou um vírus específico. Alguns exemplos das vacinas usadas quando teve o Covid. A primeira é entre a AstraZeneca e a Oxford. Nela, eles usaram adenovírus, que são ou células humanas ou células de chimpanzé. A fase 1 e a fase 2, elas foram muito boas. Mostraram resposta de célula T e anticorpos. Já na fase 3, houve um caso de mielite, só que eles suspenderam a vacina e aí depois eles viram que não tinha relação com a dose. E após isso, ela foi liberada globalmente. A segunda vacina é a da Johnson Johnson. Ela também usa vetores virais. A fase 1 e a fase 2 foram boas e na fase 3 ela já foi liberada. A quinta vacina é a da China e ela utiliza vetores humanos, o AD5. O resultado da fase 1 e da fase 2 foram muito bons, mas o resultado da fase 3 não foi publicado. E depois disso, eles resolveram que eles iriam vacinar primeiro os militares e depois o resto da população. Eles resolveram vacinar os militares primeiro por conta que eles preferiram proteger as forças armadas contra o vírus. Em quarto lugar, a gente tem a vacina russa, que ela foi produzida pelo Instituto Gamaleya. Ela utiliza na dose 1 o AD26 e na fase 2 o AD5. Porque eles preferem primeiro dar uma base maior e na segunda dose é como se fosse uma precaução contra o vírus. E para reforçar também a imunidade. O estudo na fase 1 e 2, eles mostraram 100% de soroconversão. E aí eles ampliaram primeiro para todos os cidadãos russos e depois o Paraná ele quis entrar em contato para conseguir a vacina e daí depois ela foi liberada globalmente. Eu vou falar sobre a vacina genética, que seriam as vacinas do RNA mensageiro. As vacinas do RNA mensageiro tiveram um perfil de segurança e eficácia, induzindo respostas imunes contra o Covid-19. Elas são produzidas em grandes escalas, porém com uma conservação de congelamento. A mRNA 1276 e a Pfizer têm parceria com a Biotech, que mostraram uma produção de anticorpos neutralizantes e estiveram na fase 3 em clínicas com resultados promissores.
Tá, eu vou falar um pouco sobre as vacinas proteicas, que foi uma tecnologia utilizada para a vacina do Covid, que elas são baseadas em fragmentos do vírus, são constituídas de fragmentos de proteínas ou invólucros de proteínas do coronavírus que imitam a estrutura do vírus. Um exemplo é a vacina do laboratório Novavax, que ela utiliza uma versão recombinante da proteína S, e o coronavírus tem pequenos elementos na sua superfície, designados por glicoproteínas S. Algumas vacinas podem também, através da modulação da resposta imune inata, ter algum papel na prevenção de formas graves do Covid-19, como a vacina do BCG, polioral, tríplice viral, que protegem, respectivamente, contra tuberculose, poliomielite, rubéola, sarampo e cachumba. Essas vacinas têm custo de produção mais baixos e oferecem vantagens logísticas, incluindo a aplicação em uma ampla faixa de temperaturas. Por serem mais acessíveis, essas vacinas poderão diminuir a desigualdade de imunização entre países ricos e pobres. E esse tipo de proteção deve causar menos efeitos colaterais do que os outros. Bom, vou falar das vacinas virais. As vacinas virais, elas têm tecnologia de produção tradicional, que é as vacinas atenuadas e as inativadas. As vacinas atenuadas, elas contêm o vírus vivo, porém enfraquecido. Já as inativadas, elas contêm o vírus ou a bactéria, porém ele já está morto ou modificado. Às vezes também só contém apenas partículas do vírus. Bom, essas vacinas elas vêm sendo utilizadas em diversos ensaios clínicos, Porém, tem uma grande questão dificultando o estudo dessa plataforma, que é a preocupação com a biossegurança de vacinas atenuadas, por elas conterem o vírus ainda vivo, mesmo que estando enfraquecido. Já algumas vacinas inativadas, elas estão em fase de teste 3. Por exemplo, as vacinas do laboratório chinês Sinovac, que utiliza a plataforma clássica de vírus inativado com cultivo celular de vírus em células vero, com posterior inativação, ou seja, depois as células vão ser inativadas. Já no Brasil, foi estabelecida uma parceria através do Instituto Butantan e as vacinas estão sendo testadas em profissionais da saúde de 12 centros brasileiros. Foi publicado no início de agosto um estudo de fase 1 e 2, que testou diferentes esquemas com doses e intervalos de aplicação diferentes, mostrando assim a soroconversão. O que é a soroconversão? A soroconversão é um termo que é utilizado para indicar que o organismo produziu anticorpos em resposta a um antígeno. Bom, foi mostrado que a soroconversão foi em 100% dos avaliados no estudo de fase 1, e nos que receberam uma segunda dose com 21 dias no estudo de fase 2. Também houve baixas taxas de efeitos adversos e a vacina foi aprovada para uso emergencial em profissionais da saúde da China.